Um certo moço estava conduzindo 2 burrinhos amarrados pela mesma corda. E tudo ia bem. O moço ia andando na frente, puxando a corda, e os 2 burrinhos vinham ao mesmo tempo. Depois de uma certa caminhada, o dono dos burrinhos foi comer um lanche, almoçar, enfim, deixou os 2 burrinhos sozinhos. Ele acreditou que os burrinhos permaneceriam ali. Mas assim que os 2 burrinhos perceberam que o dono não estava mais junto, cada um quis seguir para um lado. O burrinho da direita olhou à sua frente e viu uma moita belíssima com um capim bem verdinho e fresquinho que deu água na boca. Ele sentiu a boca salivar. Na mesma hora, faminto, foi em direção à moita. Porém, o burrinho que estava amarrado na outra ponta da corda, da mesma corda, olhou à sua frente e também viu uma lagoa belíssima com águas cristalinas e ele estava morrendo de sede. Ele sentiu um desejo, um impulso de ir até ali e colocar a sua língua naquela água fresquinha. E foi o que fez imediatamente. Seguiu em direção àquela água fresquinha, límpida, cristalina. E quando eles foram caminhando, cada um para um lado, a corda se esticou e deu aquele estalo no pescoço. A corda era muito forte. O burrinho da direita, quando sentiu a corda apertar no seu pescoço, apesar da dor, ele só tinha à sua frente aquela moita verdinha com um capim tão delicioso que ele forçou a marcha. Por outro lado, o burrinho que estava do lado esquerdo, amarrado na mesma corda, ao sentir o puxão no pescoço, ele insistiu em continuar indo à frente, porque ele queria beber aquela água pura e cristalina, aquela água que parecia estar tão geladinha, tão fresquinha, e ele também forçou a sua marcha, e assim a corda se esticou mais ainda, porém não arrebentou. E os 2 burrinhos, sem entender o que estavam fazendo, ficaram forçando cada um na sua direção, e o pescoço foi ralando, a corda foi apertando, machucando, e já estava em carne viva, sangrava, o pelo havia saído. Mas os burrinhos não compreendiam e continuavam naquele esforço, e zurravam, e faziam força para avançar, mas não saíam do lugar. Ficaram nesse esforço tanto tempo, cada burrinho com seu próprio interesse, puxando a corda com toda a força. O máximo que conseguiu foi só cansaço, dor e sofrimento. Até que ambos pararam. E o burrinho da direita estava tão exaurido que ele resolveu dar uma olhadinha para trás. O mesmo fez o burrinho da esquerda. E foi aí que eles compreenderam o que estava acontecendo. Jamais eles conseguiriam aquilo que queriam se continuassem cada um puxando para um lado diferente. Aí os 2 burrinhos se aproximaram e um disse para o outro: "Você parece que é mais burro do que eu. Você não vê que você tem que ir para o meu lado? Primeiro vamos até lá. Eu bebo a água e depois você volta e come o teu capim. Eu vou com você." E o outro falou: "Burro é você. Primeiro você vai comigo até a minha moita, a gente come o capim, e depois que eu comer bastante, eu vou com você até a sua lagoa para você beber água." E outro burrinho disse: "De jeito nenhum. Eu vi a água primeiro." E o outro disse: "Mas eu vi a moita primeiro." E o outro burrinho falou: "Mas acontece que eu tô com muita sede." E o outro disse: "Eu tô com muita fome." Aí novamente foi cada um para um lado e a corda de novo, tac,
esticou, aquela dor no pescoço, e cada um puxava para um lado e o outro pensava: esse burrinho vai ver só, eu tenho mais força do que ele, eu vou chegar primeiro lá na moita. E o outro dizia: não vou dar o braço a torcer de jeito nenhum, eu vou arrastar aquele burro para a água junto comigo. E ficaram naquela disputa horas e horas, ninguém queria entrar em acordo, até que se cansaram. Um burrinho olhou para o outro com raiva, com vontade de fazer um acordo, mas percebeu que o outro estava com orgulho muito grande, não entregava os pontos. Aí eles ficaram pensando. E um pensou assim: a hora que ele se distrair, eu vou correndo e dou um puxão. Aí eu vou até a moita. Acontece que o outro burrinho pensou a mesma coisa. Eu vou esperar aquele burro se distrair, aí eu vou dar um puxão bem forte e trago ele até a água. E os dois pensaram ao mesmo tempo e fizeram o mesmo esforço, um esforço tremendo em direção contrária. E de novo, dor, sofrimento, e ninguém chegava a lugar nenhum, porque estavam usando muita força, porém em direção contrária. Depois de muito sofrerem, os dois burrinhos se aproximaram e disseram: nós já percebemos que isso não vai dar certo nunca. Meu amigo, vamos deixar as diferenças para lá. Por favor, venha comigo até aquela lagoa para que eu possa beber água. Ficar puxando a corda, esforçando aqui o meu pescoço, me deu mais sede ainda. Estou suado, cansado. E o outro disse: pois é, mas fazer tanta força aumentou a minha fome. Vamos primeiro comigo do outro lado comer o capim, depois eu vou com você. E de novo deu desentendimento, porque cada um queria se servir primeiro. Até que chegou o dono dos dois burrinhos. E ele viu que os animais estavam suados e cansados. O que foi que ele fez? Pegou os dois burrinhos, conduziu pela mesma corda e levou primeiro um a comer o capim verdejante, e o outro percebeu que naquele capim fresquinho também havia água. A planta estava úmida. O capim era realmente muito fresquinho e ele estava com fome. Aí comeram e depois o dono dos dois burrinhos levou ambos os animais para que bebessem água. E assim entraram em acordo e acabou a confusão. Porque, olha só, não adianta alguém fazer um esforço sobre-humano numa direção contrária. Eu quero que você entenda esta ilustração. O jovem que conduz os dois burrinhos é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o dono, o proprietário. E os dois burrinhos somos nós, a humanidade, que vive dividida. Estamos ligados pela corda do amor que foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Porque todos os que estão no mundo são criaturas de Deus. Mas a humanidade só consegue caminhar bem se for conduzida pelo proprietário que é Jesus Cristo. Mas basta que nós, seres humanos, sentindo-nos por um minuto só, com liberdade para fazermos o que quisermos, para que cada um vá numa direção diferente e contrária àquela estabelecida pelo Senhor Jesus. E nesta divisão, e com esforço sobre-humano, porém em direções contrárias e fora do caminho, fora da condução de Deus, não há recompensa. Você pode lutar a vida inteira, pode insistir, mas você não vai conseguir chegar a pastos verdejantes
e nem águas tranquilas, porque o Senhor Jesus está representado ali no Salmo de número 23, quando Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A corda é o laço, a ligação do amor. Deus nos atraiu com cordas de amor. Ele diz isso na sua palavra. E o Senhor Jesus quer nos conduzir a pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas o ser humano não. Ele quer fazer o seu próprio esforço para chegar lá. É o esforço humano tentando chegar a um benefício. E homem algum, mulher alguma, pessoa qualquer humana jamais conseguirá satisfazer a sua alma sem a ajuda do Senhor Jesus. Então, vamos parar de andar em direções contrárias. Vamos acabar com esta divisão e vamos parar com a nossa teimosia e arrogância, porque nós não somos burros como os quadrúpedes, ainda que muitas e muitas vezes nos comportamos até pior do que os animais irracionais. Porém, ouvindo esta palavra, ouça agora com teu coração aberto, abra o teu coração, deixe Jesus conduzir a tua vida, mas principalmente vamos caminhar juntos na presença de Jesus Cristo.